Sabia que o cuidado que temos com a nossa saúde diz muito sobre nossa relação com Deus? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, nos é dito: Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Existe um motivo para as Escrituras nos compararem a um santuário, porque o santuário era o lugar da habitação de Deus na antiga Israel. Quando Moisés o construiu, ele havia sido feito de acordo com o modelo celestial. O interessante é que quando a Bíblia narra a criação do homem, é dito que nós também fomos feitos segundo um modelo divino, um modelo celestial. Dessa maneira, Deus esperava que sua glória fosse vista através da vida de suas criaturas, pois assim também Ele deseja que aconteça conosco hoje, para que revelemos a sua glória e o seu caráter de maneira eficaz e integral. Precisamos entender que somos santuário de Deus e que Ele deseja habitar em nós. Outra coisa interessante é que o santuário na antiga Israel era o centro da vida religiosa do povo, de maneira que simbolizava a presença de Deus, e por isso o santuário era mantido sempre limpo e bem cuidado. Da mesma maneira, o templo da alma precisa ser mantido limpo e bem cuidado, no melhor que nós pudermos fazer, nas melhores condições que pudermos deixá-lo, para que a presença do Espírito Santo esteja em nós, pois essa é a vontade de Deus. Agora, o interessante é que em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nos é dito que para que ofereçamos um culto agradável a Deus, precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o que isso significa? Na antiga Israel, quando se ia fazer uma oferta de sacrifício a Deus, essa oferta precisava ter algumas características. Ela precisava ser sem mancha e sem defeito. E ela precisaria passar por algumas etapas para que o sistema estivesse completo. Primeiramente, o sacerdote analisava essa oferta para ver se ela realmente era sem mancha, sem defeito e sem mácula. Depois ela era enviada para o altar de sacrifício, onde era triturada, moída e esmagada. Dessa maneira, um pouco do sangue da oferta era colocado em uma bacia e levado para dentro do lugar santo, onde esse sangue iria passar pelos principais móveis do santuário, até que em determinados momentos, em determinadas cerimônias, ele chegava ao lugar santíssimo, onde estavam as 2 tábuas da lei de Deus. O sangue era derramado ali. E isso diz muito para nós, pois se somos santuários de Deus e Deus habita em nós, devemos oferecer a Ele uma oferta agradável, perfeita, jamais manca, não conforme os nossos desejos, mas conforme as determinações do Senhor. Outro aspecto importante era que, assim como o santuário deveria ser mantido limpo e organizado, desde o pátio, passando também pelas áreas do lugar santo e lugar santíssimo, nossa vida também precisa ser bem cuidada nessas 3 áreas, física, mental e espiritual, para que dessa maneira Deus possa habitar em nós de maneira integral e assim todas as condições necessárias para que sejamos de fato um sacrifício vivo sejam satisfeitas. Mas o que significa ser um sacrifício vivo? Que questões esse aspecto aborda? Em questões de alimentação, por exemplo, precisamos ser criteriosos como sacerdotes, analisando toda oferta que entra no nosso corpo para ver se é uma oferta agradável para a vida ou para a morte. No analisar nos alimentos, precisamos ser os mais cuidadosos possíveis, pois isso vai afetar a nossa comunhão com Deus. Após isso, o alimento será enviado para o altar de sacrifício, onde será triturado, moído e esmagado. Da mesma maneira como o sangue da oferta passava pelos principais móveis do santuário, tudo aquilo que comemos inevitavelmente vira sangue, e o sangue passa por todos os principais órgãos do corpo, irrigando-os e dando vida para que eles possam cumprir suas funções de maneira adequada. Até que o sangue da oferta entrava no lugar santíssimo, onde estava uma grande caixa, a Arca da Aliança, que continha as 2 tábuas da lei de Deus. Da mesma maneira, o sangue vai passar pela nossa cabeça, uma grande caixa que guarda dentro de si 2 tábuas dos 10 mandamentos. Os 2 hemisférios do cérebro aqui fazem um paralelo com a lei de Deus, que é representada pelo amor a Deus e amor ao próximo. A grande base da lei de Deus é o amor. Da mesma maneira como existem 2 mandamentos, 2 hemisférios,
existe também a cruz, que é um ato de amor feito de duas madeiras, o amor a Deus e o amor ao próximo. A lei de Deus, ela precisa estar em nossas mentes e corações, para que dessa maneira honremos a Deus da melhor forma possível. Mas parte essencial dessa adoração é o cuidado com o templo da alma, que tão graciosamente Deus nos deixou para que cuidássemos. Veja, cuidar da saúde de maneira integral não é uma questão física, mas é uma questão espiritual, uma questão de amor. Deus nos chama para sermos mordomos do templo da alma que Ele nos deu, o nosso próprio corpo. Que tal começar hoje? Pequenos hábitos podem transformar sua vida e aproximá-lo ainda mais dos propósitos que Deus tem para ela. Porque você não experimenta? Honremos a Deus com tudo aquilo que temos. Eu sou Leandro e você é muito bem-vindo aos 10 dias de oração de 2025.